falando para a pastora Cresci, pastora, Deus tinha colocado no meu coração que o culto começaria pelo final, porque geralmente o apelo a gente sempre faz no final, né? E eu saí de casa com essa certeza que o culto começaria pelo final. A ministração final seria no começo do culto. Para quê? Para que o nosso coração fique quieto, sossegado. Quando o Pimpolho aqui ministrou aqui na frente, realmente nós temos vivido dias muito difíceis, né? Tem sido uma luta. Eu acho que se perguntar para cada um de vocês aqui que trabalha, tem sido uma luta. Não tem sido fácil. Nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia fala mesmo nos tempos difíceis, né? E quando eu desci do púlpito, a última vez que eu dei a palavra, quando eu desci aqui, o Senhor já tinha dado uma palavra. Só que a gente espera, aguarda a vez para poder trazer aquilo que está no coração de Deus. Conversando com cada irmão, a gente sabe aquilo que está no coração do irmão. Porque aquilo que está no coração do irmão é aquilo também que está no nosso coração. Porque cada um aqui quer um dia chegar na presença de Deus. Eu acho que o alvo é estar na presença de Deus. Todas as cartas de Paulo, ela começa a nos trazer, ela nos transmite como devemos agir para um dia chegar nesse alvo, né? A gente tem ouvido muitas palavras aqui na igreja, mas também nós temos ouvido muitas palavras também o que estão se passando nas outras igrejas. Mas será que aquilo que eles estão ministrando, será que aquilo está de acordo com a palavra de Deus? Será que aquilo que nós temos visto na televisão está de acordo com aquilo que realmente Deus espera de cada um de nós? Será que nós estamos manifestando esse reino verdadeiro? Porque o próprio Senhor, Ele nos transmite aquilo que está no coração do Pai. Porque Jesus só transmitiu aquilo que estava no coração do Pai. Ele não transmitiu algo do seu coração. Ele transmitiu algo que estava no coração do Pai. E cabe a nós transmitir aquilo que está no coração do Senhor. É por isso que nós somos levantados. Para ser imagem e semelhança do Filho. Como diz a pastora Rosa, né? Cristão, né? Pequenos Cristos, né? Mas o Senhor tem falado comigo numa palavra que está lá em Mateus no capítulo 6. Quem tem a Bíblia, abra. Essa é uma passagem que todos nós já lemos. Todos nós já passamos por ela, não só uma vez, mas muitas vezes. Que fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Todo mundo já ouviu essa palavra. Mas o que nós temos que saber da palavra é a profundidade dessa palavra. O que é que Deus está querendo falar no nosso coração? E também, será que nós, em cima dessa palavra, nós temos falado ao nosso coração como é que nós estamos andando nesse mundo? Porque a palavra de Deus diz que nós fomos gerados para fazer diferença no mundo que está em trevas. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós somos luz, né? E não pode se esconder a luz. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que a luz tem que ser colocada em local alto para poder iluminar todos aqueles que estão ao redor. Ou será que nós temos deixado nos influenciar pelas pregações que nós estamos vendo na televisão? Será que nós temos trocado com Deus algum favor? Será que esse Deus, ele é um Deus que troca favor? Eu não creio, gente. Eu não creio que aquilo que eu dar na igreja eu vou receber em dobro. Eu não creio nisso. Eu creio sim na minha fidelidade com o Senhor. E é na fidelidade de Deus para comigo. Não que eu vou dar para receber. Eu vou dar porque eu tenho entendido que é um processo que vai trazer bênção para a minha vida. Não a bênção em si material, mas a bênção verdadeira, que é a bênção espiritual. Espiritualmente, como que você está? Você tem sido uma bênção? Espiritualmente você está bem? Se você não está bem espiritualmente, a pergunta já está respondida. Como é que tu está? Como é que está o teu coração? Tu tem perdido tempo com Deus? Ou você tem ganho tempo com Deus? Porque muitas vezes a gente não quer orar. Muitas vezes a gente está cansado. Muitas vezes a gente tem deixado o Senhor de lado. Tem descansado. E muitas vezes nós temos alegado, né, que o tempo está muito corrido. Não tem mais tempo.
Então nós temos que começar a fazer pergunta para o nosso coração. Será que nós hoje, se a igreja fosse arrebatada hoje, nós subiríamos? A palavra de Deus diz que um dia o Senhor vai separar o joio do trigo. Mas será que o Senhor vai nos separar do ímpio? Não é isso. É porque dentro da igreja vai ter joio, gente. Tem muito líder que vai ser joio. Tem muitos homens que eles nos influenciaram e nos fizeram entender algo que não vem do coração de Deus. Porque eu estive analisando essa palavra vai de conta aquilo que estão pregando sobre a bênção material. Certa vez, 2 discípulos de João vão ter com Jesus e perguntam para o Senhor: onde que tu assiste? Jesus leva ele para um lugar e diz: os pássaros têm sem ninho, a raposa seus covis, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Eu acho que é meio daquilo que estão pregando agora, né? Vem para o Senhor Jesus e tudo vai se transformar uma maravilha, uma benção. Será que o reino de Deus, gente, é bens materiais? Será que o reino de Deus é um bom carro, uma casa vistosa, uma conta poupável, né? Uma conta do banco que nos dá sossego, nos dá segurança? Será que o reino de Deus realmente é isso? Eu estou falando daquilo que o Espírito Santo falou comigo. O texto está aqui, eu não estou nem olhando para o texto. Mas será que o reino de Deus é isso, gente? Será que o reino de Deus é isso? A palavra então lá de Mateus, capítulo 6, 25. O Senhor fala, e aqui é o Senhor falando. Amém? Por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O Senhor dá exemplo. Observai as árvores do céu. Não plantam, não colhem, não semeiam. E a palavra de Deus aqui diz que com tudo isso Deus o sustenta. Depois ele dá exemplo do lírio do campo, que não tece nem fiam. Também dá o exemplo que nem Salomão, em toda a sua glória, que quando diz glória, todo aquele seu poder, né, se vestiu como o lírio do campo, que hoje existe e amanhã é queimado. É o que a palavra diz. Mas o que o Senhor está querendo falar no teu coração a respeito desse texto? Porque no texto ele começa por isso, porque o Senhor já vem falando antes de chegar ao capítulo 25, versículo 25. O Senhor já vem falando antes. Ele fala no capítulo 29 que não acumulei para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrão escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça não fura, onde a ferrugem não corrói. É lá em cima, gente. E tem tanta gente buscando o paraíso de Deus aqui na terra. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que buscar, é lá em cima, não é na terra. Então vocês podem fazer a pergunta: pô, mas será que ter riqueza é pecado? Não, gente, ter riqueza não é pecado. Buscar riqueza é pecado? Não é pecado, gente. O pecado está quando a riqueza ela começa a ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Esse é o verdadeiro pecado. Quando nós começamos a colocar algo acima de Deus. É isso. O pecado é a riqueza que a palavra diz que Deus condena, que é a riqueza mal adquirida. A riqueza mal adquirida, gente, não é a riqueza que é ganha ilicitamente. Aquilo que nós fizemos para passar por cima de outra pessoa. A riqueza mal adquirida é aquela riqueza que tu coloca à frente de Deus. Idolatria, gente, não é só imagem. Idolatria é tudo aquilo que tu coloca à frente de Deus. É tudo aquilo que vai ocupar o espaço no teu coração. É tudo aquilo que vai tirar o espaço dele no teu coração. Isso é idolatria. Aquilo que a gente coloca acima de Deus. Aquilo que nós começamos a colocar na frente de Deus. Aquilo que vai ocupar o nosso lugar.
E aqui o texto diz também, no mesmo capítulo, no 24, diz assim, ó: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de se aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Nós não podemos servir a Deus e a riqueza. E a palavra de Deus sempre diz que há perigo na riqueza. A palavra de Deus diz que há perigo na riqueza. Então fica uma pergunta: se a igreja fosse arrebatada hoje, nós estaríamos com o Senhor? Porque a palavra de Deus vai ser um piscar de olhos. Vai ser um piscar de olhos, vai ser assim, ó. É a noiva, é a igreja do Senhor. Mas infelizmente nem todos eles vão chegar lá. Nem todos eles vão chegar no fim do caminho. Porque muitas vezes nós deixamos que a nossa atenção se volte para qualquer tipo de pregação. E a gente tem que conferir a pregação se realmente está dentro da palavra e está dentro da vontade de Deus. Então há um perigo na riqueza, gente. Há um perigo naquilo que está sendo trazido nas televisões. E sinceramente, gente, eu não gosto nem de ver. Homens que começaram no espírito estão terminando na carne. Mas começaram. Tiveram o mesmo mover que nós tivemos. Tiveram a mesma direção de Deus que nós tivemos. Tiveram o mesmo amor que nós tivemos. Buscaram a presença de Deus como nós buscamos. Mas começaram no espírito e terminaram na carne. Porque o paraíso de Deus não é para ser vivido aqui. Quem começa a oferecer isso para você, está oferecendo o paraíso. Isso não é para a terra. Isso é só para quando Jesus chegar. Não é para agora. E eles usam isso como a vitória da cruz. Você quer ser abençoado? Você faz campanha, você faz um monte de... Mas a pergunta que é, será que aquilo que eles estão fazendo é da vontade? Que devia consultar a palavra de Deus. Porque o reino de Deus, ele não se mostra no bem material. Ele se mostra no coração. E a palavra de Deus diz que quando a gente adquire riqueza, não é para nós guardar para nós mesmos. Quando você adquire riqueza no reino de Deus, é para repartir. É para suprir necessidade. Se nós estamos aqui na igreja, a gente vê algum irmão ou alguém padecendo necessidade, como cristão, nós temos que usar o recurso de Deus para abençoar a vida do outro. Nós não devemos, como diz aqui no capítulo 19, entesourar tesouro aqui na terra. Porque quando o Senhor se manifestar, nós não vamos estar aqui para gastar, gente. Eu conheço uma família, é um cliente da oficina. Então ele viu nós trabalhando ali. E ali nós somos muitos irmãos, né? Ele viu todo mundo trabalhando e gerava uma paz. Porque não precisava ninguém falar nada, cada um sabia o que fazer. Ele ficou observando, ele assim, são tudo irmãos? Eu disse, são tudo irmãos. Ai, que bênção, né? Aí ele assim, é uma bênção, realmente é uma bênção. Aí ele assim, a minha família também era, eu não sei se eu já contei essa história aqui, a minha família também era ser abençoada. Nós vivíamos na casa do irmão, o irmão vivia na minha casa, eu vivia na casa do papai, os irmãos viviam na casa, e disse, era uma comunhão, era coisa maravilhosa, gente. Só que ele falou no final assim, ó, só que morreu o papai e a mamãe. O que é que ficou, gente? Ficou os bens. Ele disse que fazia anos que ele não se relacionava mais com os irmãos dele. Por causa de quê? Essa riqueza mal adquirida. Então o que é que Deus está querendo falar desse texto, gente? Porque aqui ele diz que buscar em primeiro lugar o reino. É a minha função, a função de vocês, é a minha busca, é a busca de vocês, buscar reino. É o reino, amados. É buscar a presença de Deus. Eu acho que nós só temos que ter algo no coração. É buscar essa presença. O pastor Renato falou sobre porta, né? Do domingo, né? Eu acho que a porta que Deus tem aberta para nós hoje é a porta que vai nos levar à comunhão.
Porque só assim, amados, nós vamos estar buscando essa presença, esse reino. É só assim. E eu creio que essa palavra, ela está testificando o coração de algum irmão. Porque se Deus falou comigo, está falando com vocês. O reino não é comida nem bebida. Está lá em Romanos 14, 17. Mas o propósito de Deus também quer mostrar que Deus, da hora que eu me acordo e a hora que eu vou dormir, eu estou sob os cuidados deles. Quando a gente se levanta, até a hora que a gente vai dormir, está sob os cuidados de Deus. Quando a pastora aqui chamou aqui para estar orando, nós estamos fazendo aquilo que a palavra nos manda, orar um pelo outro, porque a palavra de Deus diz que essa casa é a casa de oração. Isso é reino, gente. Isso é reino, amados. Reino não é ter uma conta no banco com cifras. Reino é buscar a presença de Deus e deixar que essa luz de Deus transborde o coração daquele que está perto da gente. Isso é reino. Esse é o verdadeiro reino de Deus. Começa pelo amor. Eu creio, amados, que essa vitória na cruz, ela só teve um propósito: de gerar pessoas como eu e como você, para ser cidadão do céu. Essa é a vitória, essa é a verdadeira vitória da cruz. A vitória da cruz, gente, primeiro ela nos reconcilia com Deus. Porque só foi depois que, quando o Senhor estendeu os braços e deu a vida dele por nós, é que nós fomos reconciliados. Essa é a vitória da cruz. A vitória da cruz também, gente, é que Deus nos faz filho. Até então, nós estávamos no contexto de criatura. Hoje nós somos filhos. A vitória da cruz, gente, ela nos gera a eternidade com Deus. Nós vamos estar em cima desse amor. E mais do que isso, gente, essa vitória na cruz, ela nos revela o amor de Deus. Essa é a vitória maior. É onde Deus revela o seu amor através do sacrifício do Filho. Gente, o Senhor traz sobre a nossa vida os seus cuidados. Salmo 126. Deixa eu só abrir lá, amados. É o Salmo 127. Capítulo 2. Eu vou ler o primeiro também. Fala assim, gente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus ele dá enquanto dormem. A manifestação do poder de Deus é dada enquanto a gente dorme. O que Deus está querendo dizer para nós nessa passagem, que tudo aquilo que nós necessitamos, quando ele fala aqui comida e bebida, ele está falando sobre todas as necessidades, que é materiais, físicas e espirituais. É isso que o versículo fala. Por isso que quando ele abre essa passagem, ele fala que, deixa eu só voltar lá, amados. Ele fala que por isso, porque ele antes ele fala, ele dá várias instruções, e que isso faz parte da bem-aventurança. Capítulo 4,
2. E ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurado o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado é os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós. Regozijai-vos, exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Esse é o cidadão do céu, gente. Esse é o que Deus espera de mim e de você. É um verdadeiro cidadão do céu, um homem bem-aventurado. Bem-aventurado nós sabemos que é feliz. A palavra de Deus hoje é curta. Eu não gosto da palavra muito longa. Eu gosto de dar palavra mais que não demore muito tempo, mas que fique guardado ali no coração. Mas faz uma pergunta, mas não deixa o teu coração responder por ti. Pergunta para o Espírito Santo de Deus quando tu for orares: Senhor, eu tenho agido conforme a tua vontade? Senhor, eu tenho manifestado esse reino? Vocês se lembram da peça teatral que teve aqui no culto de jovens? O primeiro culto que teve do ano foi esse? O pessoal de Porto Alegre teve aqui? O perfeitinho lá, que achava que o nome dele era um dos primeiros. Vocês se lembram dessa palavra, dessa? Eu, quando mais ou menos discuto a minha relação com a Rosa, que ela reclama às vezes de mim, diz assim: eu não, sou perfeitinho, sou assim. Né? Até que quando ele começou a pregar, né, eu olhei para a Rosemary, ela olhou para mim, a gente se riu, porque quando ela tem alguma queixa de mim, eu digo: comigo não é, porque eu sou perfeitinho, né? Mas é assim, amados. Eu acho que vai ser muito maravilhoso quando Deus chegar a dizer para ti: vem, entrai, bendito do meu Pai. Gente, vamos começar a tirar do nosso coração essa religiosidade. Vamos tirar do nosso coração, gente. A gente não está aqui porque a gente acha simpático o pastor Renato, acha simpático, a gente gosta da pastora Magali, eu gosto dos irmãos. Reino de Deus é mais do que isso. Reino de Deus é mais do que isso, gente. Nós fomos gerados para ser do céu. Nós fomos gerados para governar com Jesus aqui na terra. Então fica essa palavra para você, no teu coração. Medita. Pergunta para Deus. Nós somos, o Espírito Santo tem me colocado no coração. Pergunta para o Espírito Santo. Não deixe o nosso coração responder não, amados. Porque ele é extremamente enganoso. Tem um ditado humano que diz aí, né, de bem intencionado o inferno está cheio, né? Mas o que mais dói às vezes, amados, é que se tu for na penitenciária, se tu pegar um daquele que violentou, estrupou, matou, sabe o que ele diz? Ele diz a mesma coisa que tu fala. Eu tenho Deus no meu coração. Ele é mais um resultado do sistema que está aí. Mas ele diz: não, mas eu tenho Deus no meu coração. E muitas vezes na igreja nós não temos tido as atitudes que temos que ter, e nós falamos que nós temos Deus no nosso coração. Afirmamos, eu tenho Deus. Eu conheço um irmão de fé, ele não é desse ministério, ele é de um outro ministério, que eu perguntei como é que estava a vida espiritual dele. Ele disse: irmão, está uma bênção. Está uma bênção. Eu disse: está uma bênção, tá. Eu fui chamado para o louvor da igreja. Eu
Eu disse, pô, legal, amado. Aí eu fiz uma pergunta para ele, como é que tu estás com Deus? Amados, assim, para mim estar com Deus, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu abri mão de muitas coisas. Eu gostava de jogar futebol, não jogo mais. Eu disse, por que não gosta de futebol? É uma coisa tão normal. Não, quando eu jogo futebol, parece que não sou eu. Porque se alguém me bate, sai um palavrão, gera contenda. Aí ele falou assim comigo, como Deus me chamou, eu abri mão. Eu abri mão do futebol, eu abri mão de algumas diversões que me causavam dano. Porque eu não conseguia manifestar o reino de Deus que está dentro de mim. Eu disse, tens entendido o recado, amados? Será que nós temos entendido o recado de Deus? Será que nós temos feito a vontade de Deus? Então fica a pergunta para refletir, amados. Deus não te chamou para tu cumprir rituais. Isso aí é cortado. Deus nos chamou para que nós fôssemos verdadeiros na presença dEle. É isso que Deus chama. Então que essa palavra de hoje não se perca. Porque a nossa humanidade, nós, às vezes perdemos aquilo que Deus tem falado conosco. E às vezes passamos por lutas que não precisávamos passar. Porque muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus fala. A gente todo domingo, toda quinta ou todo no sábado, no culto dos jovens, a gente vem buscar algo de Deus. E quando Deus fala, a gente deixa correr pelo ralo durante a semana. Não meditamos naquilo que... Então, da mesma forma que Deus falou comigo, queria que Deus falasse no coração de vocês aí. Deus tem algo tremendo. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ainda não passou, não caiu lá no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós, para que se chama a Deus. Então, se hoje você veio buscar, de repente podia até ter arrumado uma palavra que, de repente, o momento que você está, você precisava de uma palavra que desse ânimo. Mas essa palavra aqui dá ânimo, amados. Porque a tua vida, temos que cuidar de Deus. Eu queria que a pastora Cleci orasse mais uma vez. A palavra é essa. Pergunta, se hoje você for, antes de você se deitar, você pergunta para Deus: Espírito Santo, eu tenho agido conforme a tua vontade? Eu tenho manifestado esse reino de justiça? Eu tenho manifestado esse amor? Que o Espírito Santo possa estar falando no teu coração. E que nós realmente as pessoas da rua aí possam olhar para nós e realmente dizer que nós somos filhos de Deus. Pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, pela nossa forma de agir, pelo nosso falar, pelo nosso andar. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, amados.